Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87 da nossa rádio Piraberaba. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que faz a nossa segurança nas rodovias, que ajuda a controlar as nossas rodovias, principalmente na região de Piraberaba. Alguns conhecem, alguns não conhecem. Para aqueles que não conhecem, vão conhecer hoje. Estou aqui com o Simão Edson, conhecido como Simão. Tudo bem, Simão? Tudo bem, estamos aí novamente. Muito bem, Simão. Vamos, antes de falar do Simão, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que é quem o pessoal conhece, vamos falar um pouco da pessoa que é o Simão. O Simão, ele é natural de Joinville, é filho de quem? Conta um pouquinho da tua origem, Simão. Eu sou natural de Joinville, filho de Simão também, meu pai também era Simão Pedro, já falecido. Minha mãe é Maria Cilda. A gente é natural, a minha família é natural de Barra Velha, São João do Itaperiú. E pelo jeito uma família católica, né? Sim, não só pelos nomes, né? A gente já imagina, né? São bem católicos, o pai e a mãe. E nós viemos, então eles vieram para Joinville, eu tinha 2 anos. Então eu sou nascido em São João do Itaperiú, mas criado aqui em Joinville desde criança, 50 anos. E o pai e a mãe, qual que era a atividade do pai e a mãe? Eles eram comerciantes. O pai, inclusive, outro dia eu estava conversando com a mãe, meu pai já faleceu em 2011. Mas eu estava conversando com a mãe, meu pai nunca teve carteira de trabalho. Ele sempre foi empreendedor, primeiro na agricultura, depois fazendo farinha, fazendo móveis, aí depois montou a mercearia em Joinville. Então ele sempre trabalhou por conta, né? Sempre foi autônomo. E a mãe do lado dele, ajudando nos comércios e cuidando da casa. Sim. Quando os pais vêm para Joinville e saem de São João do Itaperiú, que é aqui pertinho, inclusive, né? Região metropolitana de Joinville, os pais vêm para cá por quê? Por conta do comércio. Porque o pai, como eu falei, o pai é empreendedor, sempre estava procurando algo melhor. E ele tinha, então, a marcenaria, engenho de farinha lá em São João do Itaperiú, e aí viu a oportunidade de vir para Joinville, montou um comércio, antigamente chamado de venda, né, a mercearia, e montou a mercearia aqui no bairro Costa Silva, e aí ele viu a oportunidade de vir para cá. A cidade estava começando, isso era em 74, mais ou menos, e o bairro do Costa Silva ainda era praticamente industrial, que tinha ali as indústrias que ainda tem hoje, né? Então ele montou a mercearia ali e aí se expandiu no sentido de vender, aumentou o comércio dele, aí botou cancha de bote, que atendia os moradores ali próximos. Mas aí nós estamos falando lá em 70 e pouco. O pai, então, como ele tinha pouco mais de recursos porque tinha comércio, tinha carro, então era a ambulância da comunidade, levou muita gente para o hospital, para parto, enfim. Ele contava que no carro dele, infelizmente, faleceram 2 pessoas que não deu tempo de chegar no hospital. Mas o recurso que tinha, né, lá na década de 70, então ele ajudou muito ali a comunidade. Era uma raridade, né? Década de 70, carro ainda era uma raridade. Então, eu digo, eu cheguei no momento da vida da família quando eu já estava bem, né? O pai já tinha carro, então já estava a vida mais tranquila. Os meus irmãos, nós somos em 5 filhos, os meus irmãos foram criados na roça, então já foi um pouco mais diferente, já foi no modo antigo de... E nessa escadinha tem o caçula, então? Sou caçula. Tenho 4 irmãos mais velhos, 2 homens e 2 mulheres, né? E eu sou o caçula. Quando eles aprenderam a fazer filho, fizeram a obra-prima, que sou eu. Primeiro fez 4 borrão, depois saiu a obra-prima. E os irmãos fazem o que hoje, Simão? 2 irmãos já faleceram. Sim. O irmão mais velho, ele até, nós estávamos conversando há pouco, ele aposentou agora recém e voltou para São João do Itaperiú. Comprou um sítio lá, construiu uma casinha, aí ele alugou o imóvel que ele tinha aqui, aposentou e está morando lá. E a outra irmã ainda está trabalhando no comércio aqui em Joinville. Sim. Ô Simão, você jovem, ainda criança no Costa Silva, algo em comum que a gente tem, né, que foi o primeiro bairro que nós chegamos. Só que eu cheguei em 94, 20 anos depois, né? 20 anos depois eu cheguei em Joinville, junto com a minha família lá do sudoeste do Paraná, e também foi no Costa Silva que nos acolheu, ali pertinho do Parque do Ar, inclusive, né? Ô Simão, e o Costa Silva naquela época ali, na tua infância, você teve a oportunidade de estudar, você, os teus irmãos, como que foi essa rotina de infância? Os meus irmãos eram mais velhos, né? Então o estudo era o básico, mas eles tiveram a oportunidade de fazer ensino médio e tudo mais. E eu também. Estudei lá no Arnaldo, depois a gente mudou, um período a gente foi para o Paraná, quando eu tinha uns 6, 7 anos a gente foi para o Paraná, porque o pai estava tentando na terraplanagem, depois eu voltei, fui estudar lá no Faraco, lá na Dona Francisca. Mas aí eu acabei o estudo ali no Arnaldo, no ensino médio ali. Sim. Depois a faculdade foi em outro local, né? Mas aí já tinha ali o Arnaldo, tinha o Eupídio, que agora não tem mais aqui no final do Renambu, mas já tinha as escolas do estado ali atuando, né? Muito bem. Ô Simão, e nessa época de infância, né? Qual que era o sonho de criança do Simão, hoje policial rodoviário federal? Mas já era esse o sonho do Simão lá na infância? Não. Eu via o pai como uma referência, né? Era comerciante, nunca foi uma pessoa muito rica, mas tinha uma vida confortável, né? Tu vê que naquela época ele já conseguia ter um carrinho, que era um Fusca, mas era o carro que dava. Então, o meu foco era seguir mais ou menos o que meu pai seguiu, né? Ser empreendedor, ser comerciante e tal.
E aí eu fui nessa aí durante algum tempo. Até eu fui trabalhar fora, não trabalhava com o pai, trabalhava em outros comércios e tal. E aí, num momento antes da polícia, eu fui trabalhar com ele, que ele tinha máquina de terraplanagem, reta escavadeira, e eu era operador de reta escavadeira. Inclusive aqui em Joinville, no aterro sanitário de Joinville, trabalhava no lixão lá. Trabalhei 2 anos ali no lixão, fazendo valo, para fazer ali o... É que o aterro sanitário, ele existe toda uma engenharia nela, né? Tu faz o valo para correr o chorume, a água do lixo, em cima passa o gás, e a minha função era justamente essa, de fazer o valo, colocar as pedras e depois a gente tava com o lixo para criar toda como se fosse uma espinha de peixe para drenar a água e o gás daquele lixo, né, que ia se decompondo. Sim. Aí eu trabalhei com ele ali, e aí nessa época, conversando com a mãe disse, vai ter concurso aí para guarda rodoviário, que falava na época, né? A guarda rodoviário, e aí vamos fazer, eu já tinha nível médio pronto, já tinha me formado, né, no ensino médio. E aí eu fiz o concurso, e já o único concurso que eu fiz. Aí o concurso foi feito em 93, e em 94 comecei a trabalhar na PRF, né? Olha só, já em 94. Em 94. Muito bem, Simão, e a gente sabe, falando um pouquinho ali da infância, da juventude, naquela época a gente começava a trabalhar bem cedo, né? Não tinha todas as restrições que existem hoje, né? Hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. Mas assim, a tua primeira atividade foi ajudando os pais, mas qual foi a primeira atividade profissional do Simão fora do convívio dos pais? Fazendo o quê? Trabalhava no material de construção. No Costa Silva. Tinha ali o antigo Depósito São João. Você de 94 vai lembrar do Depósito São João, que fica lá ficava, né? Na Rota Pitzenreuter, na Rua de Embraco. E aí eu com 13, 14 anos fui trabalhar no material de construção, que é um parente também, que é um tio, né? Certo. Novinho, ainda estudava na época. Aí trabalhei com ele uns 2 anos, mais ou menos 2 anos. Eu saí, fui trabalhar numa loja no centro, a famosa Só Tênis. Sim. Aí carinha, muita gente... Muita gente que eu conheço trabalhou na Só Tênis, até o Clenilton, meu amigo, vice-prefeito de Araquari também é da Só Tênis, muita gente eu conheço. E eu lembro da Só Tênis, né? O cara que é joinvilense, chegou aqui na década de 90 e disse que não conhece a Só Tênis, é mentiroso, ele não é joinvilense, é impossível. É isso aí, era referência em calçado, calça jeans, a Só Tênis era uma rede grande, então tinha loja feminina, masculina, de esporte, então... Sim. E aí eu trabalhei também uns 2 anos lá na Só Tênis, até ir trabalhar com meu pai e depois fazer o concurso da PRF. Concurso. E como que foi, Simão, para você iniciar na PRF em 94? Né? Foi um início difícil? Você chegou a duvidar de que era isso mesmo que você queria? Como que foi essa tua adaptação? Porque é algo totalmente diferente de tudo que você já havia feito, principalmente por tudo que você já falou até agora, que tinha um vínculo muito grande com o comércio, né? Sim. Então, na minha família ninguém é concursado, né? Até então ninguém fez concurso e... Lá em 94, a PRF ela havia mudado a estrutura, porque antes era o Departamento de Estradas e Rodagens, que era do DR, e passou para o Ministério da Justiça. Ela estava ainda se reestruturando e o salário era muito pouco, o salário era muito pequeno. Tanto que teve alguns colegas da Polícia Militar que fizeram concurso, que eram policiais militares, fizeram concurso da PRF, e aí aqui começaram, viram que o salário era menor, desistiram da PRF e voltaram para a PM, que lá, enquanto soldado, eles ganhavam mais do que nós. Mas eu já via ali uma oportunidade, né? A estabilidade do trabalho, que não ia para a rua. Eu via que existia a possibilidade de crescer como a Polícia Militar cresce ali como soldado, cabo. Eu via essa possibilidade. E aí, no começo, eu fui trabalhar em Blumenau. Eu trabalhei até janeiro de 95 em Blumenau e depois eu vim para Joinville. Mas eu vi ali a oportunidade. E logo no ano seguinte, já começou a melhorar a questão salarial, mudou o nosso diretor em Brasília, que tem uma direção bem mais avançada, porque ele era um militar aposentado, então ele tinha muita questão de estratégia, muita conexão política, porque queira ou não queira, para fazer um negócio desse crescer, tu tem que ter as conexões, né? Tem que ter, além da expertise da profissão que ele tinha lá enquanto general, ele tinha as conexões políticas para poder fazer isso. Então ele conseguiu melhorar a estrutura física da Polícia Rodoviária e com isso também o nosso salário. Tu vê que em 96, o general já conseguiu comprar uma pistola para cada um. A Polícia Militar, que tem muito mais tempo que a Polícia Rodoviária, ainda não era assim. O policial começava a trabalhar, ele pegava a arma e trabalhava. No final do expediente, ele entregava a arma. Em 96, ele já comprou uma arma para cada um. Então, cada um pegava a sua arma, era cautelado, não era dado, era cautelado, era emprestado, mas eu levava para casa e já tinha uma arma. Então, no Brasil inteiro, está acontecendo essa coisa. Então, eu vi que a Polícia Rodoviária tinha muita chance de crescer. Inclusive, lá, enquanto a gente estava fazendo a academia, lá em Florianópolis, em 94, comecei em 94, antes de ser nomeado, teve um colega que era muito visionário. Ele disse, não, eu entrei na Polícia Rodoviária por um motivo. Eu quero pilotar o helicóptero da polícia. Aí a gente ficou rindo dele, né? Pô, como que a gente vai pilotar um helicóptero? Se hoje a viatura mais nova, era 94, a viatura mais nova era de 98. Ah, 88.
Eu estava em 94, a viatura mais nova tinha 6 anos, e ele falando que queria pilotar helicóptero. Mas ele estava com a visão lá na frente. Logo depois a polícia, com esse general, começou a melhorar equipamento, salário e tudo mais, e ela comprou o helicóptero e ele foi chamado para ir lá fazer a compra do helicóptero, pilotar o helicóptero. E hoje, Simão, a gente percebe que a Polícia Rodoviária Federal é uma das instituições mais respeitadas, né, que a gente tem no Brasil, e talvez, no que diz respeito à segurança, é uma das mais bem estruturadas, pelo menos para nós que não estamos dentro da instituição todos os dias, a gente que não vive, né, esse setor de segurança, talvez é a impressão que a gente tem. De fato é isso, a Polícia Rodoviária Federal talvez seja uma das mais bem preparadas e equipadas hoje no que diz respeito à segurança? Com certeza. Lá, é como eu falei, a sementinha foi plantada lá em 96 com o general, né? E com isso, alguns colegas que eram, como esse, que era piloto de helicóptero, que viam lá na frente, eles já foram procurar treinamento, porque a gente está falando de um outro momento da Polícia Rodoviária, em que a maioria da população via a gente como guarda de trânsito, né? Tanto que chamava o seu guarda, o nome ainda era patrulheiro rodoviário, né? Não era polícia rodoviária, era patrulheiro, a gente fazia o patrulhamento das rodovias, apesar de na Constituição a gente já estava como policial. Mas eles foram procurar treinamento de abordagem, treinamento de tiro, treinamento de direção defensiva. Então, alguns colegas por iniciativa tomaram esse conhecimento, né? Foram procurar o conhecimento e foram multiplicadores dentro da Polícia Rodoviária. Então, ou seja, tinha um general que estava nos dando apoio de material, de estrutura. E dentro, alguns colegas procurando se profissionalizar cada vez mais para que isso melhorasse também, usasse essa estrutura para melhorar a nossa qualidade de trabalho e tudo mais. Então ele foi crescendo cada vez mais e com isso ganhando mais prestígio, né? Prestígio tanto internamente, politicamente, no Ministério da Justiça, como externamente também na comunidade, né? Ô Simão, uma outra situação que acabou tendo até talvez uma mudança de conceito dentro da Polícia Rodoviária Federal, e agora talvez você vai ter a oportunidade de nos explicar. Hoje a gente percebe a Polícia Rodoviária Federal saindo muito da sua atividade fim, que é essa questão de patrulhamento, fiscalização das rodovias, indo também muito para uma parte educacional. Tem vários programas aí que visam educação nas escolas, tem a carreta da PRF, né, tem atividades com os alunos que levam educação de trânsito. Tem vários programas hoje da Polícia Rodoviária Federal que envolvem justamente crianças, né? Aprender a dirigir, aprender sobre o trânsito. Como que isso acontece? Você viveu essa transformação, eu imagino isso. Tu consegue recordar pra gente como que foi essa virada ou por que isso aconteceu? Então, vou falar da minha história nisso aí, né? A Polícia Rodoviária sempre teve essa preocupação porque a educação começa no berço, começava em casa. Sim. Porque tu educar um adulto, como diz um amigo nosso, tem que ser na ripada. É na caneta. Infelizmente, o adulto ele aprende quando sente no bolso. A criança não. A criança aprende por exemplo, aprende vendo. E se tu consegue educar e moldar essa criança enquanto ela está em formação ainda, tu com certeza vai ter um adulto muito mais consciente no trânsito. E esse trabalho já começou muito antes de nós começar a trabalhar. Mas em 2004 eu comecei a fazer faculdade e lá eu comecei a trabalhar com educação de trânsito. Dando palestra em escola, trabalhei em empresa, porque educação não é só com criança, com adultos também, né? Tem a CIPAC das empresas, chamava a gente para fazer alguma palestra ou demonstração do que é o trânsito em determinados locais. Mas a criança é muito isso. Até ali no bairro, outro dia, já faz muito tempo, eu estava na fila lá do açougue, um cara bateu nas minhas costas e falou: Simão, sabe que tu me arrumou um problema? Eu disse: não sei. Tu foi fazer uma palestra no jardim lá da minha filha e a gente distribuiu um bloquinho de multa. Explicava para a criança o que é o cinto de segurança, não usar o celular, atravessar na faixa, o papel do cidadão enquanto ciclista, enquanto pedestre, porque todos nós fazemos parte do trânsito, diferente da posição que você está. Mas a gente pegava essas crianças para ser os nossos fiscalizadores dos pais. Então a gente dava um bloquinho de multa para ele, essas crianças não eram alfabetizadas ainda, mas ali no bloquinho tinha algumas anotações, e aí a gente dizia para a criança: se o seu pai sair com o carro e não botar o cinto de segurança, você dá um papelzinho para ele e diz: ó, pai, o pai está sendo multado, tem que me dar um abraço. Ah, ele falou: então, tu fez isso, eu fui sair de casa e não botei o cinto, a minha filha já puxou o papelzinho e me deu uma multinha, eu tive que parar, fui lá dar um abraço nela, e aí cada vez que a gente ia sair, que eu ia atender o telefone, opa, a filha está atrás. Então ele se policiava para não dar um mau exemplo para a filha. Veja só que assim, eu passei por isso, eu sou testemunha, né? Porque na escola das minhas filhas, da Emílio Hart, eles fizeram esse trabalho, eu tenho duas inclusive, né? E realmente, elas lembram, elas falam sobre isso, a gente vai sair, elas ficam corrigindo, e de fato, a gente às vezes acha que esse trabalho ele não dá efeito.
Mas quem já teve a experiência que eu tive, também esse pai que relatou para o Simão, sabe do que nós estamos falando. É impressionante o efeito positivo que tem no dia a dia das crianças esse trabalho de formiguinha que a Polícia Rodoviária faz. Ô Simão, assim, ó, se eu tiver calculando certo, você está completando aí 31 anos de Polícia Rodoviária Federal, né? 31 já foi. Eu imagino que você presenciou muitas coisas ao longo desses 31 anos, né? Tu consegue relembrar para nós, talvez assim, uma lembrança muito positiva e, infelizmente, uma lembrança muito triste desse período de 31 anos? Foram diversas, né? Mas o que mais me marcou foi em alguns partos que eu ajudei a trabalhar ali. Literalmente eu não botei a mão, mas chegou ali o carro no posto, duas vezes na verdade, o carro no posto, onde estava todo mundo desesperado, porque a mãe estava em trabalho de parto, e aí, com a nossa experiência, fomos lá e administramos esse caos do pai desesperado, a mãe desesperada, porque a criança está nascendo, já está em trabalho de parto, a cabeça está para fora, aquela coisa toda. Tu administrar esse caos para dar tranquilidade para todo mundo, para que essa criança viesse ao mundo de uma forma segura. Como eu vou te falar? Tu dá essa segurança para a família até chegar realmente um reforço de uma ambulância, com material esterilizado, para fazer o corte do cordão umbilical, encaminhar para o hospital. E por 2 momentos isso aconteceu no posto. A gente estava no meio de uma blitz, gente brigando, chorando, que estava prendendo o carro, e chegou o pai lá desesperado. Meu filho vai nascer. Aí fomos lá, não, mas ainda não vai nascer. Calma. Aí já tinha autopista, né? Calma, ainda temos um tempo aqui. E aí uma mulher brigando comigo, porque eu estava prendendo o carro dela, o documento estava atrasado há alguns anos, e a mulher, eu disse, não, calma, senhora. Fui lá, vi a situação da mãe, que estava no banco da frente ali, com trabalho de parto e tal, e o pai desesperado. Aí ligamos para a autopista demora 5 a 10 minutos, só que para 5 a 10 minutos numa situação dessa é uma eternidade. Aí eu fui lá, acabei de fazer a documentação do carro apreendido e fui lá ajudar a família. E aí nesse inteirinho a criança nasceu, enquanto eu estava ali administrando. O pai que fez o parto, eu fiquei do lado só administrando. Vai lá, pai, olha aí a criança, segura a criança, tá, não sei o que, tá nascendo, tem que cortar. Não, calma, não tem que cortar nada. Agora a criança precisa respirar. Mãe, fala com ela, mãe. Ela quer ouvir a tua voz, ela quer sentir o teu cheiro. Aí a mãe abraçou a criança, aí te limpou ali a boquinha para ver se estava respirando. A mãe abraçou a criança, cobria a mamãe com a criança ali. Não, mãe, fica aqui, vamos esperar agora vir o recurso da ambulância. E o pai lá, não, calma, pai, já nasceu, não tem. Mas tem uma sangueira. Não, relaxa, pai, tá tudo sob controle. Não tem hemorragia, não tem nada disso. E aí a criança nasceu, ficou ali esperando. Aí veio a ambulância com os profissionais da autopista que fizeram esse trabalho. É fantástico. E o primeiro, que foi em 2012, uns 8 anos depois, a mãe passou no posto com a criança, que queria apresentar o policial, que ajudou ele a nascer. Olha só. Foi muito legal. Isso é legal. Experiência bacana. E uma triste, Simão, que você trabalhou? Então, a triste a gente sempre lembra de acidentes, né? Não tem como acidentes. E um acidente que para mim marcou muito foi em cima do viaduto de Pirabiraba, em que um carro estava na contramão, um motorista alcoolizado, que ele estava numa festa lá na Garuva a noite inteira. Ele veio para Joinville, não sabia onde, e voltou na contramão por cima da pista. E um carro com 5 bailarinas que tinham feito um treinamento em Curitiba, um congresso, não sei exatamente, e elas saíram cedo de Curitiba para não pegar trânsito, dormiram lá, saíram 5 horas, eu não lembro exatamente, e em cima do viaduto bateram de frente. Meu Deus. Aí chegamos ali, tinha 3 óbitos, 3 óbitos no local, e tinha mais 3 trancados na ferragem e tal. E as 2 meninas que estavam no banco de trás, porque tinham 2 no banco da frente e 3 no banco de trás, e o outro carro estava em óbito também, do alcoolizado, né? As 3 que estavam atrás estavam presas embaixo do banco, porque elas estavam sem cinto, quebrou a perna, ficaram trancadas embaixo do banco. E me chama a atenção porque, assim, todos eram bailarinos e dependiam da condição física para fazer esse trabalho, né? E aí ficaram na empresa, foram para o hospital, a gente acompanhou no hospital depois, mas as 3 sobreviveram, mas os 2 da frente e o outro faleceram. Então marcou muito porque era isso. Do lado do poço, né? Quem conhece ali a região sabe que o nosso poço fica a menos de 1 quilômetro ali do viaduto, e aí bateram de frente em cima do viaduto. Histórias como essa eu imagino que teve bastante, né, Simão? Hoje, Simão, assim, a região a qual essa base da Polícia Rodoviária Federal responde é de onde até onde? Nós atendemos a divisa do estado, lá do quilômetro 0 da BR-101, quilômetro 0 em Santa Catarina, né, divisa do estado do Paraná, até o viaduto de Jaraguá do Sul. São 57 quilômetros que o posto de Pirabiraba atende. Dali para frente é o nosso posto de Barra Velha, que atende até lá na divisa de Pissarras e Navegantes. Certo. Simão, para a gente encaminhar a reta final aqui, vida pessoal, o Simão tem família hoje, como que tá?
Eu tenho 2 filhos, adultos já, que são exemplos dessa educação de trânsito, porque os meus filhos, meu filho tem 30, minha filha tem 28, porque em 97 foi a obrigatoriedade do cinto de segurança. Então, antes de ser obrigado ao cinto de segurança e a cadeirinha, eles já usavam o cinto de segurança. Eu ia sair de casa com eles para ir no lanche, alguma coisa, eu parava o carro. Não, vocês têm que botar o cinto. E criança, quem tem filho pequeno sabe que não é fácil de tu educar, né? Ele ficava pulando, tal, eu parava o carro, desligava, ficava com o braço cruzado. O que foi, pai? Não, a hora que vocês botar o cinto, a gente sai. O pai é muito chato. Botava o cinto e seguia. Fiz isso umas 2, 3 vezes, depois não precisou mais. Eu só encostava o carro e já botava. E quando eles se tornaram adultos de dirigir, que daí ele pegava o carro emprestado para sair com os amigos dele, ele cobrava o cinto de segurança. Eu sei porque depois eu fui dar carona para os amigos dele, e aí eu parava o carro, dava uma olhadinha para trás para ver se eles estavam com o cinto de segurança. Aí um tá, outro não tava. O tio é chato igual o Cubo, né? O Bruno. Não, o Cubo que foi chato igual o pai. Então eu tenho 2 filhos que já são casados, eu tenho uma netinha de 3 anos, a Lorena, que é uma preciosidade, quem tem... É um outro momento da vida. Filho é maravilhoso, mas neto é um negócio fantástico. Você tá ali para babar em cima do neto, né? E estamos na reta final da aposentadoria. Como eu completo 53 anos no mês que vem, então mês que vem eu vou fazer o pedido de aposentadoria. Então eu só estou esperando aí, tem menos de 30 dias para fazer o requerimento de aposentadoria. Aí demora mais uns dias para sair a portaria e tal. Sim. Aí vamos sair, vamos inventar uma outra coisa, vamos trabalhar como modelo, alguma coisa assim para ficar rico e famoso. Muito bem. Simão, obrigado por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente e resumir um pouco para a comunidade saber quem é o Simão, que com certeza auxiliou muita gente, ajudou muita gente aqui na nossa região ao longo desses 31 anos. Agora o pessoal teve a oportunidade de conhecer um pouco do Simão. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui na rádio, no YouTube. E como eu estou em Piraberaba desde 95, eu realmente tenho muita gente conhecida em Piraberaba. Muito legal, muito obrigado. Um abraço para todos aí. Beleza, gente. Esse foi o quadro Conte a Sua História. Voltamos em uma próxima oportunidade contando uma outra história.